Com a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Só ajeitando aqui, irmãos. Irmãos, todos sabem, ou quase todos sabem, que em agosto, no terceiro domingo de agosto, haverá uma assembleia extraordinária aqui na igreja para a eleição de novos diáconos e novos presbíteros. A proposta que Deus tem colocado em meu coração, irmãos, deixa eu tirar essa máscara. Estão longe de mim, acho que é mais fácil para mim. A proposta que Deus tem colocado em meu coração é tratar 3 sermões sobre diaconia, na verdade diaconato, que é o ofício, e 3 sobre presbiterato, para que a igreja possa de fato analisar os candidatos, estar votando dentro daquilo que a palavra de Deus pede como padrão, tanto para o diácono quanto para os presbíteros. Irmãos, a gente sabe que somos falhos, somos pecadores. Obrigado, Valmizão. Somos humanos e que nem sempre é fácil você fazer tudo o que a Bíblia nos pede, não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é palavra de Deus, é orientação para nós. E nós sabemos que se obedecermos a palavra de Deus, seremos o quê? Abençoados. Mas se desobedecermos a palavra de Deus, seremos entregues às consequências da nossa própria desobediência. Isso é certo, irmão. Se existe uma lei que nos obriga a andar em determinada velocidade, em certa via, se a gente obedecer a orientação do trânsito, a lei de trânsito, estaremos seguros. Mas se desobedecermos as leis de trânsito, estaremos sujeitos a adversidades diversas pela nossa desobediência. Então, por isso que se você olhar no livro de Salmos, está constantemente falando para você e para mim o seguinte: aquele que teme a Deus é como árvore frutífera, aquele que teme a Deus e observa as suas palavras é abençoado, aquele que teme a Deus e observa as suas palavras. O tempo todo o livro de Salmos está falando que aquele que obedece a palavra de Deus, aquele que teme a Deus, obedece a palavra de Deus, e esse é bem-aventurado, esse é feliz. Esse é feliz. Lembro-me de uma palestra que foi dada no seminário quando eu era seminarista, e o pastor, ele falou, olha, uma das grandes crises da igreja cristã, é a chamada concessão. É a chamada concessão. Se a igreja, de fato, observasse a palavra de Deus e obedecesse a palavra de Deus, a igreja seria abençoada. A igreja seria abençoada. Então, irmãos, quando a gente prega sobre diaconato, quando a gente prega sobre presbiterato, a gente está pregando a palavra de Deus, né? Eu já falei aqui para os irmãos, que existe 3 formas de você interpretar as Escrituras. Aqui na Escola Dominical a gente já trabalhou as formas interpretativas da palavra de Deus. Há uma forma crítica, que você julga e critica e dá a sua interpretação. Há uma forma dedutiva, que você trabalha sobre deduções, levando alguns pontos.
E há uma forma que a Igreja Presbiteriana do Brasil e todos os reformados adotam, que é a forma gramático-histórica. Nós vamos usar de toda a gramática da língua original, do grego, do hebraico, e também dos contextos históricos, sociais, políticos e todos geográficos, para trazer uma boa e fiel interpretação. Sem deixar de considerar as duas naturezas da Bíblia, que é a natureza humana e a natureza divina. Sem deixar de lado a oração, a busca por Deus. Fala, Deus, fala ao meu coração, fala ao coração da tua igreja. Então, levando tudo isso em consideração, irmãos, eu creio que quando nós somos fiéis à palavra de Deus, Deus está falando à igreja, Deus está falando ao seu coração. E eu gostaria de convidar você a abrir as suas Bíblias em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, dos versos 8 até o 13. 1 Timóteo 3, dos versos 8 ao 13. No sermão passado, eu falei sobre a instituição do diaconato, lá em Atos, capítulo 2, capítulo 4, 6, não estou lembrado agora, mas falei sobre a instituição do diaconato, do ofício do diaconato. Hoje nós vamos falar sobre algumas qualificações do diaconato. Sabendo, irmãos, que há uma diferença entre diaconia e diaconato. Diaconia, todo cristão foi chamado a exercer a diaconia. O que é a diaconia? É servir o outro, se colocar à disposição de servir o outro. E o que é o diaconato? É o oficialato. É na qual onde você é separado para exercer um ofício na igreja, chamado diaconato. Tá bom, irmãos? Então vamos ficar de pé para essa leitura. Eu falo alto, viu, Alexandre? Se achar que eu estou extrapolando aqui, se eu começar a gritar aqui, você diminui. Eu já falo, a igreja me conhece, né, irmãos? Eu tenho tentado policiar a vida toda, né? Minha mãe sempre foi deficiente auditiva, então a gente teve que... Aí quando ela comprou o aparelho, ela fala baixo, eu estou ouvindo. Aí a gente já tinha acostumado a falar alto. Assim está escrito, irmãos. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Não, irmão, só até aqui, porque daqui em diante é a sequência da mulher do diácono. Olha, vai falar da mulher do diácono, né? Então, você vai ler aí, vai saber da mulher do diácono, né? Aí, se você seguir, irmãos, a gente vai seguindo aí, a gente vai conduzindo o sermão. Pode sentar. Senhor Deus, Pai querido, a Tua palavra foi lida, esteja falando aos nossos corações, ó Pai, que eu seja fiel às Sagradas Escrituras, ó Deus, e que nós venhamos entender que aquilo que está sendo pregado é bíblico, é a Tua palavra, é aquilo que o Senhor quer falar ao coração da Tua igreja, ó Pai. Estamos aí, ó Deus, nos preparando para uma eleição de presbíteros e uma eleição de diáconos. Esteja, Deus, nos conduzindo esse período de eleição. Ó Pai, nos conduz pela palavra, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, possa ser agradável somente a Ti, Deus meu, Rei meu e Senhor meu. Assim eu oro, assim eu peço, e assim eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém
Amém, irmãos. Irmãos, eu gostaria de começar a introdução citando o que a Constituição da nossa igreja fala sobre os diáconos. Então, para que a igreja fique ciente do que o manual presbiteriano, o que a nossa Constituição fala dos diáconos. E assim está escrito. Artigo 53 da nossa Constituição. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente. Em que o diácono vai dedicar especialmente? Olha o que o diácono tem que dedicar. A arrecadação de ofertas para fins piedosos. Então, toda vez que os diáconos levantam oferta, pedem oferta para fins piedosos, eles vão levantar essas ofertas, vão mandar no grupo do WhatsApp. Também, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Então, se um diácono chegar aí em você que está, não está na Bíblia, mas está no WhatsApp, falar, irmão, vamos ficar atento no culto. Ou o diácono colocar a chupeta na boca de uma criança que está chorando, né? Então, não se preocupe, né? O diácono, de fato, ele cuida da manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Então, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e nas suas dependências. Então, irmãos, o exercício tanto do presbiterato quanto do diaconato, ele limita-se um tempo determinado, né? Porque o diaconato também, quanto o presbiterato, são 5 anos, tá bom, irmãos? Então, o manual presbiteriano, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela, de fato, deixa para nós qual é a finalidade e para que serve o diaconato. O irmão Roberto, presbítero Roberto, está dando aula sobre presbiterianismo, sobre a Constituição da Igreja. Está sendo uma bênção. Um domingo sim, um domingo não, nós estamos falando sobre a Constituição. Seria bom você acompanhar, aprender um pouco sobre a Constituição da Igreja. Tá? Só que também na Constituição, no final da Constituição da Igreja, nós temos o regimento interno para a junta diaconal. Então, aqui, se você quer saber sobre o regimento interno da junta diaconal, nós temos um modelo desse regimento interno. E aqui é bem claro, a finalidade da junta diaconal. Seria bom, se você quiser, um manual presbiteriano, você pode entrar no site da Casa Publicadora ou pedir para a secretária da igreja pedir um manual para você. Todo membro da igreja pode ter um manual da igreja presbiteriana. E pela secretaria da igreja sai mais em conta, tá bom? Então, aqui está. Compete à junta diaconal, coletivamente, e aos diáconos, individualmente. Olha o que compete. Tomar conhecimento da existência de necessitados, principalmente entre os membros da igreja. Tomar conhecimento de necessitados, principalmente de membros da igreja. Visitá-los, instruí-los e confortá-los espiritualmente, bem como auxiliá-los nas suas necessidades dentro das possibilidades da igreja, examinando cautelosamente a fim de verificar a real existência das necessidades alegadas. Aqui a junta diaconal sempre teve a visita dos diáconos. Era na quarta-feira, antes da pandemia. Aí depois da pandemia parou, mas todas as quartas-feiras a junta diaconal visita famílias. E nessas visitas faz um levantamento de necessidades de irmãos dentro da igreja que precisam, estão carentes de certas questões. Então, a junta diaconal, ela visita, a junta diaconal, ela instrui espiritualmente também esses irmãos. Porque, na verdade, irmãos, acontece um caso, eu até vi o pastor lá de Recife falando sobre isso, o pastor Cláudio, foi pastor da Vila Formosa, ele falando que muitas vezes
o que a família precisa não é de uma ajuda financeira, mas o que ela precisa é de uma orientação financeira. Às vezes ela precisa nada mais, nada menos do que uma orientação de finanças domésticas, de como lidar com o dinheiro. Às vezes a família tem renda, mas não sabe lidar com o dinheiro. Então, o diácono ele vai saber olhar essa questão, se está precisando de uma ajuda financeira ou se aquela pessoa está precisando de uma orientação financeira. E lógico que os diáconos são homens capacitados, que poderá claramente orientar esta casa e essa família, irmãos. A linha B aqui da finalidade dos diáconos: dispor para esses fins dos recursos votados pelo conselho, das ofertas especiais, determinar o início de cada ano a quantia máxima que o diácono poderá aplicar individualmente por mês no socorro urgente dos necessitados. O que acontece, irmãos? O que acontece? Todo ano tem uma comissão orçamentária. Basicamente, aqui na Quarta Igreja, essa comissão orçamentária, ela é formada pelos ex-tesoureiros da igreja, que é o Sérgio, o Zé Alberto e o Marcos Coelho. E essa comissão orçamentária, ela senta e vai estudar todos os gastos da igreja, o orçamento do ano sucessivo, o ano posterior. E aí eles vão dispor uma verba para a junta diaconal exercer o diaconato. Então, a igreja traz, o conselho traz para a igreja numa assembleia ordinária, e vocês aprovam, né, esse orçamento da igreja para o ano sucessivo. Então, a gente aponta e a igreja aprova. Então, tudo aquilo que essa comissão faz, né, é aprovado pelo conselho e não é aprovado pela assembleia, mas é visto pela assembleia. E a assembleia toma ciência de tudo aquilo que foi decidido no conselho. Tá bom, irmãos? Examinar os casos de pretensões em lugares gratuitos, em hospitais e orfanatos, recomendado ou não a assistência pretendida, irmãos. Olha que interessante. Né? Olha, a junta diaconal, embora olha também as questões internas da igreja, a junta diaconal também estende a sua diaconia a orfanatos e asilos, fazendo um trabalho em orfanatos e asilos. Tomar conhecimento da existência de enfermos entre os membros aderentes da igreja, visitá-los e confortá-los em caso de necessidade. É por isso aqui, irmãos, que Paulo a Timóteo, ele trabalha na capacidade do diácono. O diácono ele tem que confortar o enfermo, confortar a casa onde há o enfermo. Está ali visitando, levantando uma necessidade e de repente surge uma pergunta. O diácono ele vai saber responder e vai saber também orar e trazer ali um conforto ao coração. Né? Geralmente, as perguntas que mais se ouvem, né? É uma pessoa tão boa, por que ela sofre tanto? É uma pessoa tão boa, nunca fez mal a ninguém, por que está nessa situação? Olha que calamidade. E aí o diácono vai confortar o coração, né? Vai confortar ali, né? Não vai falar assim, não, irmã, a vida é assim mesmo, um dia a gente está em cima, outro está embaixo, e amanhã é outro dia, né? Não, vai usar a palavra de Deus, a palavra bíblica, né? E vai trazer um conforto para aquela casa. Tá bom? O que mais que os diáconos precisam, que está no regimento interno da junta diaconal? Tá? Vamos lá, irmãos. Comunicar aos presbíteros e ao pastor a existência e as condições dos enfermos. Então, o diácono, quando ele for visitar alguém e tiver alguma questão que precisa ser comunicada ao pastor e ao presbítero, precisa ser comunicado, irmãos. O diácono, ele, na verdade, o que está dizendo aqui é que o diácono, ele é aos olhos dos presbíteros, do pastor, ele está ali direto na casa dos irmãos, olhando as necessidades, vendo de fato as dificuldades. E aí precisa trazer sempre para o conselho, para o pastor, essas questões, tá bom? Porque muitas questões é de âmbito pastoral. Muitas questões é de âmbito pastoral, tá bom? Vamos lá, irmãos, olha aqui. Manter em dia, com meticuloso cuidado, a lista
e os endereços das pessoas que estão recebendo auxílio da junta, né? Manter esse acompanhamento, né? As pessoas que sempre têm recebido esse auxílio da junta, você tem que estar sempre mantendo atualizados os dados dessas pessoas, sabendo se essa pessoa está melhorando a situação, que se ela, né, vai precisar por muito tempo ou não desse auxílio, tá bom, irmãos? Recolher as ofertas dos membros e amigos da igreja, constá-las e encaminhá-las imediata e diretamente à tesouraria, né? Então, muitas vezes as ofertas a ajuda é feita por meio da tesouraria da igreja. Você recolhe e faz por meio da tesouraria. Aqui, o regimento diz que a tesouraria tem que sempre tomar consciência de quanto que foi arrecadado através dos irmãos, dos amigos, para que a tesouraria possa ter ciência de fato dessa situação. Dar todo o apoio coletivo e assegurar o apoio individual dos diáconos aos planos econômicos ou financeiros adotados pelo conselho da igreja, de modo que sejam propagados com entusiasmo e realizados com toda eficiência. Irmãos, os diáconos vão zelar pelo orçamento da igreja, fazer com que tudo aquilo que foi decidido pelo conselho e visto pela igreja seja zelado. Lógico que existem casos, irmãos, que vão ter que ser analisados, trazidos para o conselho e ter que aprovar uma verba de última hora para socorrer alguém ou uma questão de imediato, como nós passamos, né, na última situação com o problema do Alcino e da Thelma. O conselho se reuniu e aprovou uma verba para inteirar aquilo que foi arrecadado para a cirurgia do Alcino. Então, da mesma forma, então a igreja ela não fica engessada aquilo que o orçamento foi feito. Olha, o irmão lá está precisando. Não, mas o orçamento está fechado, não tem como ajudar não, de forma alguma. Sempre há a possibilidade de reunir e de aprovar uma verba, irmãos. Então a junta diaconal, ela pode trazer sempre, olha, o orçamento extrapolou, mas estamos precisando, pastor, estamos precisando, conselho, de uma verba para tal situação. Então o conselho se reúne e vota a verba que for solicitada pela junta diaconal. Tá bom, irmãos? E aí vai, irmãos. O artigo é longo, né? Mas basicamente, irmãos, eu estou lendo aqui como introdução para falar sobre o que Paulo está falando a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que Paulo deixou para pastorear a igreja de Éfeso. E aí, Paulo agora escreve uma carta falando, ó, Timóteo, quando você for escolher os diáconos, observe o seguinte, é necessário que sejam respeitáveis, que sejam homens respeitáveis. O que esse termo quer dizer? O termo original aqui, ele está dizendo que é uma pessoa que ela tem uma autoestima, ela é estimada pelas pessoas. É uma pessoa que goza do respeito dos outros. É uma pessoa que as pessoas falam, não, aquele homem, ele é respeitador, ele é um homem de respeito, ele é um pai de família, ele é um homem zeloso pelas causas da igreja. Então, é um homem admirado por causa do respeito. É um homem respeitado tanto pela igreja quanto pela comunidade, no trabalho. Porque, irmãos, eu vi uma vez o pastor Joer falando que ele, toda vez que ele ia ordenar diácono na igreja dele, ele falava assim, esse irmão é um irmão sincero, verdadeiro, é um irmão respeitado, é um irmão que ama as pessoas, ama a esposa. Aí ele vira para a esposa e fala assim, irmã, você confirma todas as palavras que eu falei do seu marido? Ela, confirma, pastor, então vamos ordenar ele. Ele fazia isso. Lógico que eu não vou fazer isso, né? Mas o que o texto está falando é que esse homem, ele é respeitado tanto na igreja, quanto na família, quanto no trabalho. Ele é um homem que ele tem essa admiração respeitosa por parte, onde quer que ele vá.
onde quer que ele vá. É um homem que não precisa impor respeito. É um homem que não precisa, pela força, pela arrogância, impor respeito. Não, ele impõe respeito pela sua postura, pela sua seriedade, pelo seu compromisso com Deus. Irmãos, isso aqui não é impossível. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas viver isso aí é impossível. Aí você está falando, muitas vezes a gente pode pensar, mas não existe esse tipo de homem. Não existe homem que tem o respeito da sua família. Não existe esse tipo de homem que não tem o respeito do local onde trabalha, dos amigos. Com certeza tem, irmãos. Principalmente quando a gente fala de cristãos. Isso não é só para o diaconato. Mas todo cristão, ele tem que ser uma pessoa respeitável. Tem que ser uma pessoa respeitável. E aí vai. De uma só palavra. O termo que é usado aqui no original para ter uma só palavra é a pessoa que fala uma coisa aqui, ali já muda novamente, ali já tem outra palavra. Não, é uma pessoa que fala uma coisa aqui, fala ali a mesma coisa, ali é a mesma coisa. É uma pessoa da mesma palavra. Se ele falou aqui num grupo da igreja uma coisa, no outro grupo ele vai falar a mesma coisa, ali vai falar a mesma coisa. É uma pessoa de uma só palavra. Gente, quanto é bom você ter amizade, o quanto é bom você... Aqui quem é do mundo do negócio, né, que trabalha com pessoas aí no mundo do negócio, o Sérgio, o comerciante, que é o Pedro, e outras pessoas que trabalham aí fora com essa questão de negociar. O quanto é difícil negociar com pessoas que não têm palavra, não é verdade? Que muda a palavra, fala uma coisa agora, outra hora fala depois fala outra. E o quanto é bom você tratar com pessoas que têm uma palavra só. Isso, irmãos, é tanto uma qualidade que a Bíblia requer, quanto também o mundo aí fora requer. O quanto uma pessoa dessa é estimada aí fora. O quanto é estimada. Aí fala, não inclinado a muito vinho. Não inclinado a muito vinho. Para presbítero não é dado, olha que interessante. Para presbítero não é dado o vinho, quer dizer, o presbítero não pode ser dado ao vinho. E para o diácono não é dado muito mas pode beber um pouquinho. Sou diácono, ô pastor, é bom demais ser diácono, né? Agora o presbítero não pode. O que ele está falando aqui, irmãos, essa questão do vinho, tanto para presbítero quanto para diácono, é de fato, irmãos, é o evitar mesmo da bebida alcoólica. É o evitar. É pecado beber? Não é pecado beber. Pode beber? Pode beber. O que não pode acontecer é se embebedar. Não pode se embebedar. Se você pegar o grau, aí está errado. Né? Aí tem gente que fala assim, cerveja sem álcool. Cerveja sem álcool é ruim demais, você não pega o grau, não tem um grauzinho, né? Então, misericórdia, né? O grau o pecado está no grau, viu, irmão? Porque é no grau que as coisas acontecem, né? Esses dias eu estava falando sobre a questão de Noé, e falei que Noé que inventou o vinho, né? Por que Noé inventou o vinho? Ele desceu da arca, plantou ali a vinha, fermentou e de repente ele não sabia, bebeu demais, e o que aconteceu com Noé? Ele se embebedou, tirou a roupa e ficou nu e apagou. Aí o filho dele pegou, viu o pai pelado e zombou do seu pai. Zombou do pai para os outros irmãos, para as pessoas. O quê? Fazendo o quê? Desrespeitando a autoridade do pai. Ele desrespeitou totalmente a autoridade do pai. E quando o pai recobrou da sua bebedeira, ele amaldiçoou esse filho. Porque ele foi contra aquilo que a Bíblia, no Antigo Testamento, estimava que é honrar pai e mãe. Isso foi antes, lógico, da lei, né? da lei de Moisés ali. Mas ele foi contra aquela questão de autoridade de pai. É por isso que Noé amaldiçoou a ele e a sua descendência. É lógico que existem outras questões de interpretativa, de que Cã abusou sexualmente do seu pai quando viu nu. Eu não concordo. Que Cã castrou seu pai. Existem essas linhas interpretativas, que Cã castrou o pai quando viu ele nu. Ou que abusou
sexualmente o seu pai. São duas linhas, eu não concordo. Eu concordo que ele agrediu a autoridade de pai, zombando da nudez do seu pai. Em vez de ele respeitar aquela situação, como os dois irmãos respeitaram, ele zombou e fez chacota da situação do seu pai. Então, isso foi questão muito grave. A questão de agredir a autoridade de um pai, zombando de um pai diante das pessoas. Então, eu sou mais dessa linha, do que da linha de ter abusado sexualmente do pai, de ter castrado o pai, de forma alguma. Tá bom? Então, irmãos, quando a gente olha essa questão do vinho, o diácono, ele não pode ser dado muito ao vinho. Ele tem que saber beber. Né? Tem que, se for beber, que saiba a hora de parar. Saiba a hora de parar. Né? O importante é que não beba. O importante é que não beba. Eu acho que, eu vejo, irmãos, que todo cristão, se pudesse fazer a abstinência do álcool, seria melhor. Se pudesse fazer. Mas a Bíblia não proíbe beber. A Bíblia não proíbe. Mas a Bíblia proíbe o quê? Ela condena o quê? A bebedeira, o descontrole. A partir do momento que você perde o seu autocontrole, que a bebida te domina, aí está errado, você está pecando. E tem gente que não consegue parar na primeira ou na segunda latinha, ou na primeira ou na segunda dose. Tem gente que não consegue. E tem gente que é igual às pessoas do mundo, né? Gosta de contar vantagem. E eu tomei tantas, virei à noite. E aí traz para dentro da fé, traz para dentro da igreja a mesma atitude das pessoas mundanas. A mesma atitude. E o diácono ele precisa ser referência tanto na igreja, respeitável tanto na igreja, quanto em casa, quanto no trabalho, aonde for. Ele precisa manter esse padrão de respeito. De respeito. Primeiro por ser cristão. Depois por ser um oficial da igreja. O que significa ser um oficial da igreja? Ele representa a igreja que ele congrega. Ele representa aí fora, seja no trabalho, na família, nas festinhas, em casa, ele representa a igreja, porque ele foi eleito pela igreja, para ser representante da igreja, no que diz respeito a ações piedosas, ações que exigem de fato um serviço de piedade. É por isso que Paulo orienta a Timóteo que o diácono não pode ser dado a muito vinho. E aí, irmãos, tem outro contexto também, que nessa época o vinho era usado como remédio. Era usado como remédio. Eu lembro quando era criança, a gente tomava as garrafadas, né? A gente quase não comprava remédio de farmácia. Era qualquer coisa, era uma garrafada. E as garrafadas tinham álcool, né? Então, nessa época o vinho era usado como álcool. O vinho era usado como remédio. Então, hoje, nós temos remédios que não contêm álcool. Então, eu vejo que muitas vezes Paulo, ele não proibia completamente o vinho, porque muita gente tomava vinho como remédio. Como muitos hoje tomam também, porque descobriram que vinho faz bem para o coração. Que é bom tomar uma pequena colherzinha antes da refeição, uma colherzinha antes da janta. Não é uma garrafa antes do almoço, uma garrafa antes da janta, não. É uma colherzinha. É uma colherzinha é uma colher de chá ou de sopa, pastor? Uma colher de café. Uma concha, né? Uma concha de feijão. Não, irmãos. Aí, a Bíblia fala, o Novo Testamento diz, Paulo fala que você pode misturar com água para quem tem problema, de gastrite também. Mas isso é para outro momento, irmãos. Mas o interessante é se você puder se abster do álcool, melhor ainda, irmãos. Principalmente para quem tem em casa questões de alcoolismo, Pessoas que já sofreram com parentes, com alcoolismo, pai, avô, que foram alcoólatras e que deram muito trabalho. Saiba que
muitas vezes o diabo vai usar isso como brecha para te pegar e te prender. Eu não falo de maldição hereditária, irmãos, porque eu não acredito dessa forma. Um demônio que vai seguir o seu avô, né, o tal do Zé Pilintra, que vai seguir você, seguir seu pai e vai te seguir. Não, eu não creio dessa forma, não. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Não cobiçoso de sorte da ganância. O diácono ele não pode ser cobiçoso de sorte da ganância. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Uma pessoa é uma pessoa entregue à ganância. Uma pessoa que nunca está satisfeita com o dinheiro que tem. Ela sempre quer mais. Mais. Independente se ela vai conseguir isso de maneira correta ou de maneira errada. Eu lembro uma vez o Augusto Nicodemos falando que na igreja dele, uma vez, um irmão depositou no gasofilácio uma oferta, que depois não foi relacionada. E esse irmão veio procurar o pastor, mas por que essa oferta não chegou? E depois de muito tempo eles descobriram que tinha um diácono que pegava um arame, um chiclete na ponta do arame e ficava pescando os envelopes dentro do gasofilácio. Eles descobriram isso. Então, o diácono ele não pode ser uma pessoa gananciosa, ter sorte da ganância. Porque a pessoa que ela é gananciosa, ela é tentada a tudo para ter mais dinheiro. Então, essa é a recomendação de Paulo também, aqui a Timóteo. Tá bom, irmãos? Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Com a consciência limpa. Irmãos, o que o diácono precisa fazer? Ele precisa lutar pela fé evangélica, tendo a consciência limpa de que ele está fazendo está sendo correto. Espera aí, o que eu preciso trabalhar é pela unidade, pela ordem do culto, pela ordem da igreja, pela unidade da igreja. O diácono, ele nunca, hoje eu falei sobre isso, assim como eu falei, trazendo em Filipenses para os irmãos, assim a gente traz para o oficial da igreja. O diácono ele nunca pode ser agente da discórdia. Nunca pode ser agente da discórdia. Ao contrário, o diácono o oficial ele precisa ser agente da paz. Agente da paz. E aí vai. Aí, sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensível, exerçam o diaconato. Então, depois de tudo isso, ele está apto para exercer o diaconato. E aí vai, o diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Então, se o cara for polígamo, ou bígamo, ou estiver pulando a cerca, de forma alguma, ele tem que ser marido de uma só mulher. Ele tem que amar a sua esposa. Ele tem que honrar a sua esposa. Ele tem que ser fiel à sua esposa. Porque se ele não for fiel à sua esposa, ele não vai ser fiel a Deus. E muito menos à igreja. Muito menos à igreja. Muito menos. Ele tem que ser o quê? Governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Precisa ser um homem que tenha a administração do seu lar. Precisa ser um homem que ame os filhos e ame a esposa. E não governe como um ditador. Não governe com mão de ferro, por medo. Ser aquela pessoa que qualquer coisa está gritando com a mulher, qualquer coisa está gritando e ameaçando os filhos. Ele precisa cativar o respeito da sua casa por meio do amor. Os seus filhos precisam respeitá-lo por meio por ele ser de fato um homem temente a Deus. E não por medo. E não por medo. Pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Para os futuros diáconos, que você busque a se ater dentro daquilo que a palavra de Deus tem para vocês.
E para aqueles que já estão aí, eu sei que esses irmãos que já é diácono já sabem de tudo isso. E creio que já vive isso aqui, na sua própria vida, casa e família. E com certeza, o resultado de uma vida assim, irmãos, olha aqui, o resultado de uma vida assim é o quê? Vão alcançar para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O que vai alcançar? Vai alcançar maturidade cristã, maturidade na fé. Vai alcançar, de fato, a aprovação de Deus no seu oficialato de diaconato. O seu diaconato vai ser bem sucedido. Irmãos, eu gostaria só de abrir um parênteses aqui. É aqui que muitas vezes nós erramos. É muitas vezes nós, por amor ao outro, por amor para ter muita gente no diaconato, para ter uma junta diaconal com muita gente, nós erramos aqui. Porque se há aprovação de Deus nesses candidatos que têm essas qualificações, na desobediência tem o quê? Por parte do conselho, do pastor, da igreja, se não observar essas qualidades. Se na observância dessas qualidades tem o quê? A aprovação de Deus, na desobediência eu vou ter o quê? Desaprovação de Deus. A junta diaconal não vai romper, irmãos. É isso que a palavra está dizendo. Se a gente não observar, se os diáconos não observarem isso aqui, se a igreja não observar isso aqui em relação aos diáconos, a junta diaconal está fadada ao fracasso. Ela não vai romper. Porque não tem homens de uma só palavra. Não tem homens que de fato vivem o oficialato. Eu sou diácono, eu represento a igreja. Eu vou pegar esse boi pelo chifre. Porque você não é diácono da quarta igreja, você é diácono da Igreja Presbiteriana do Brasil, assim como o presbítero é presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. Você representa uma igreja. Você representa um oficialato na qual Deus está aprovando. E Deus te chamou. E você precisa levar a sério o oficialato de diácono. Porque é melhor você renunciar e dizer que não dá conta de ser diácono do que manter um diaconato relaxado e frouxo, da maneira que está levando, ou se levou. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, não é o pastor Camilo. Então, irmãos, é necessário repensar toda essa questão, para que a junta diaconal de uma igreja seja uma junta diaconal de sucesso. Sucesso que eu falo para ter a aprovação de Deus. Para que possa, de fato, agir como junta diaconal e abençoar e viver aquilo que a palavra de Deus pede para que cada um diácono vive. É necessário que o diácono busque isso aqui. Irmãos, a fé não é fácil. A fé não é mamão com mel, não. Né? A Bíblia diz que tem a soberania de Deus, mas também tem a responsabilidade humana. Quando o Racem falou da perseverança dos santos, é o Espírito Santo perseverando em nós, para nos manter salvos. Mas também nós precisamos, dentro da nossa responsabilidade, lutar contra o pecado. Buscar sermos de fato homens zelosos. Dentro das especificações que a Bíblia nos pede. É lógico, irmãos, que existem casos e mais casos. Casos e mais casos, de situações e mais situações. E Deus sabe do seu coração. Deus sabe da sua situação, do seu caso. Mas o que nós não podemos, irmãos, é acomodar na situação e no caso. Você pode mudar, você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Deus é contigo. Deus te chamou. Se até agora você caminhou tortuosamente, se até agora você não entendeu isso, a partir de agora que você já conhece a verdade, ela vai te libertar. E você vai mudar. A partir de agora, eu vou mudar. Eu quero viver o que a palavra de Deus tem para mim. Eu quero obter o que a palavra de Deus tem para mim. Eu quero obter a aprovação de Deus no meu oficialato. Eu quero obter a aprovação de Deus no meu oficialato de diácono. Então, irmãos, quero deixar essa palavra
em preparar a igreja, preparar os irmãos para o diaconato. Nós temos irmãos aí caminhando com a gente, nós estamos aí, né, com 3 diáconos ativos, né, 3 diáconos que estão ativos na igreja, em toda reunião, trabalhando, tá aí, nós estamos aí com 3 diáconos ativos. Mas queremos que mais irmãos despertem para esse oficialato, porque é honra você poder dizer: eu exerço o meu oficialato para glorificar a Deus, porque a igreja me indicou, a igreja me escolheu. Que responsabilidade eu tenho diante da igreja? Que responsabilidade eu tenho diante de Deus? Então, irmãos, é mais fácil e é muito melhor você mudar para melhor e ter a aprovação de Deus, do que continuar como está e ter a reprovação de Deus. Amém, irmãos? Palavra de Deus, irmãos, não é do pastor, não. Eu acho tão difícil falar sobre mordomia cristã, esses temas de diaconato, presbiterato, porque muitas vezes falar sobre isso soa como assim, recado, que o pastor está sabendo de algo e está ali, né? Mas, irmãos, não tem como o pastor efetivo fugir desses temas, porque nós temos eleições, a igreja tem que estar sempre preparada para escolher os seus candidatos. Precisamos falar sempre, irmãos, precisamos falar sempre, tá bom? Eu não vou nem pedir perdão aqui para os irmãos, porque é a palavra de Deus. Não tem que falar, tá bom, irmãos? E o pastor não pode correr desses temas. Por mais duro que seja, o pastor não pode correr desses temas. Vamos ficar de pé, irmãos.